a meditação da autocompaixão, ela visa justamente a gente cultivar esse aspecto amoroso nosso para com a gente mesmo. Um curso que eu falo a gente porque eu acho que o José Carlos está aí também, ele também fez esse curso, né, de Self-Compassion da Christian Neff, foi uma oportunidade ótima, né, eu já tinha lido o best-seller dela, quem não sabe, o best-seller justamente se chama Autocompaixão, e ela é uma pesquisadora jovem, relativamente jovem, e o objeto de pesquisa dela é a meditação da compaixão e mais especificamente a meditação da autocompaixão, né? Então é um livro que eu recomendo, né? Tem aqui com facilidade para a gente comprar em português, tem tradução, né? E esse livro tem uma história interessante, porque a Christian Neff, como uma cientista e tal, ela tinha o jeito lá de escrever, né, de que o pesquisador tem, né? Geralmente quando a gente vai ler um artigo científico é bem diferente, por exemplo, da gente ler uma matéria numa revista comum e tal. E aí o marido dela falou, poxa, mas você pesquisa uma coisa tão bacana, tão importante para as pessoas saberem, né, para todo mundo saber, por que você não escreve um livro, mas sem ser numa linguagem acadêmica, né? Um livro numa linguagem comum, né? Mais lírica e tal. E aí ela gostou da ideia, né, do marido dela, e esse livro então se tornou realmente um ouro em pó, como eu gosto de falar, né? Que eu uso pra caramba, as práticas, o centro dela também é de pesquisa, de autocompaixão. Se alguém tiver interesse mais profundo pode me dizer, que eu mando o link, né? E tem uma vastidão de estudos a respeito da autocompaixão, que é a prática que a gente fez hoje, né? Então, que está dentro do guarda-chuva de Loving Kindness, que a gente tem, que eu falo com mais frequência, né? Então, a Loving Kindness, ela tem a gente podia dividir em A e B, em dois blocos, que um bloco é justamente o bloco da compaixão e o outro bloco é do amor-bondade. Então, quando eu faço uma Loving Kindness de amor-bondade, eu tô enviando para mim ou para alguém os melhores votos, né? Que essa pessoa seja feliz, que essa pessoa encontre as causas da felicidade, que ela se sinta protegida, que ela se sinta amada. Isso tudo é o amor-bondade, né? E a outra parte, que é a compaixão, é desejar que nós, ou para quem a gente está enviando, supere o sofrimento, supere as causas do sofrimento, né? Supere as vulnerabilidades, que foi a prática de hoje, né? E então, a prática da autocompaixão acontece um dado curioso que a gente explorou bem nesse curso, que o foco era direcionado para a gente, né? É justamente isso que a gente viu hoje nessa prática, né? Que é a gente buscar um olhar para a gente mesmo com a mesma generosidade, com a mesma gentileza, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção que a gente dá para alguém que a gente ama muito. E isso é um desafio, porque a gente tem uma certa facilidade para acolher as fragilidades e as vulnerabilidades de quem a gente ama, por exemplo, né?
a compaixão desperta e a gente quer ajudar aquela pessoa a se livrar, né, a superar o sofrimento. E esse sofrimento às vezes é vergonha, às vezes é até um problema mesmo de saúde, às vezes é até uma culpa, às vezes, enfim, né? Seja o que for a causa do sofrimento dessa pessoa, quando alguém se mostra pra gente nessa condição, a gente tem uma vontade, né, de ajudar. Então, o que a gente faz? A gente acolhe essa pessoa, a gente coloca o problema dentro de um contexto mais geral, né? Olha, né, você fez isso, mas, sabe, no seu lugar talvez eu também tivesse feito parecido, né? Você vai ter outra chance de recuperar. A gente fala coisas que não são necessariamente para a gente passar a mão só e tirar o sofrimento da pessoa, mas alguma coisa que faça aquela pessoa se sentir parte, né? Que ela não tá sozinha, né? Que você tá ali para apoiar. Então a gente tem, com relação à compaixão, uma certa facilidade e, no entanto, quando isso se reflete e se direciona pra gente, aí a coisa complica, né? Então, complica por quê, né? Porque a gente tem uma tendência a ter um rigor, né, com a gente mesmo, que ele é muito maior do que o rigor que a gente espera do outro, né? Então, por exemplo, a gente sempre acha que poderia fazer melhor. Até quando a gente faz da melhor maneira que a gente já conseguiu alguma coisa, a gente fala assim, poxa, mas eu ainda poderia fazer melhor, né? Então é como se tivesse assim um chicotinho interno o tempo todo, que a gente fica pegando esse chicotinho com maior facilidade para a gente intensificar as nossas fragilidades, para a gente se punir das nossas vulnerabilidades, para a gente não tolerar os nossos erros, né? Então, a meditação da autocompaixão, ela visa justamente a gente cultivar esse aspecto amoroso nosso para com a gente mesmo, né? Então, a gente acessa, né, esse lugar mais profundo que a meditação traz. A gente tem um período inicial da prática que a gente tenta estabelecer o silêncio que faz a gente entrar em contato nosso desse lugar mais profundo mesmo do que a superfície. A superfície é o pensamento sem parar, a interação mental sem parar, né? E quando a gente medita, a gente vai em direção a um lugar mais, que eu chamo refúgio interno, enfim, alguma coisa mais próxima da gente, né? E ali está uma fonte inesgotável desse amor, então, que a ciência agora acaba trazendo pra gente como algo que a gente precisa cultivar, porque a gente não aprendeu, né? A gente tem um foco na educação racional, mas a gente não teve uma educação emocional. Agora, a partir desses estudos, né, das comprovações científicas do que esse tipo de meditação pode fazer, pode trazer de benefício, né, estudos ao longo aí de 2 décadas, no mínimo, né, de Loving Kindness. Então, agora, alguns lugares, alguns países, eles já começam, então, a colocar isso nas escolas como educação emocional. E essas práticas, elas ajudam muito, né? Primeiro porque a gente interrompe um ciclo vicioso, muitas vezes de pensamento repetitivo, que são as ruminações, da gente ficar se punindo, por exemplo, que é o contrário de autocompaixão, várias e várias e várias vezes pelo mesmo erro. Eu não sei se vocês sabem o que eu tô falando, mas enfim, né? Isso costuma acontecer muito, né? Eu sempre dou o exemplo assim, poxa, o cachorro faz uma coisa errada, você vai lá e de repente até dá um tapa nele, se for o caso, né? Mas você não fica dando tapa nele
4, 5, 6 vezes no dia seguinte, no mês seguinte, né? E a gente faz isso com a gente. É uma coisa impressionante, a gente faz. A gente não para, a gente volta, a gente sofre de novo, a gente se pune pelo mesmo erro. E isso faz com que a gente fique empossado num lugar que é de muito mal-estar. A gente não deixa aí. É como se a gente segurasse o sofrimento. Não, fica aqui que eu preciso ser mais punida. É um enamoramento com o sofrimento, né? Então, na prática da autocompaixão, a gente libera, né? A gente libera pelo seguinte, porque cada momento, cada respiração, a gente tem uma possibilidade de fazer melhor, às vezes até de reparar, às vezes até de se desculpar. Essas ações que na verdade contam muito mais, porque é interessante a gente entender também que a área no cérebro que é acionada com a meditação da compaixão e da autocompaixão é justamente a da ação. Então ali, quando a gente pratica, a gente cultiva a motivação para a gente fazer melhor, para a gente usar dessa nossa possibilidade de poder reparar esses erros, né? Poder olhar o que foi feito, que a gente preferia que não tivesse sido feito ou dito, ou enfim, o que quer que seja, que a gente possa fazer disso um aprendizado, né? E não ficar se culpando, porque a culpa, ela é uma coisa, além de ser uma dor terrível, ela só tira da gente, ela não acrescenta nada, né? E a autocompaixão, que é essa prática que a gente fez por outro lado, ela alimenta a gente, ela deixa esse fluxo mental das emoções fluírem e aciona lá no nosso cérebro também essa região da ação, né? Que é você agir em benefício, então, de si próprio ou do outro para aliviar o sofrimento. Essa é a base da meditação da compaixão, né? Então, a gente fez essa prática hoje, o meu curso foi ótimo, para mim, então, para eu que estou o tempo todo aqui com vocês, trazendo as coisas, as novidades, e acontece uma coisa interessante quando a gente estuda meditação, né? Como eu, que tenho que dar aula, que eu, né, o tempo todo tenho que estar ligada e plugada com essas descobertas científicas, o que eu adoro, porque eu adoro o tema, né? Mas acontece uma coisa muito diferente com a meditação, que se você é um cientista contemplativo, que é como a gente é chamado, você também não vai ter o benefício se você não praticar, né? Então, é bem bacana, eu já tive a experiência de apresentar uma pesquisa num grande congresso, o maior congresso desses no Mind and Life, e aí você encontrar esses cientistas todos, capa de livro e tal, né? Que a gente está acostumado a só ver nos estudos, e as pessoas têm essa frequência da meditação, sabe? É diferente de todos os outros tipos de congresso, de simpósio que eu já fui na vida, né? Então, a gente traz essas novidades e também a gente se abastece delas, né? Muito bom. O nome do livro, ele tá até aqui, é Autocompaixão. Esse é o nome do livro. E o nome da autora é a Christiane Neff. E eu recomendo. Ele pode ser uma motivação e tanto para quem quer entender um pouquinho mais sobre essa prática. Depois a prática vai ficar disponibilizada no... Tá bem? E eu também vou disponibilizar essa semana mais um horário de grupo, né? De grupo de meditação. Esse grupo funciona diariamente, todo dia.
eu vou abrir um horário às 11 da manhã. Então, os outros que funcionaram muito bem, têm funcionado até hoje durante toda a pandemia, tem um às 8 e tem outro às 15. Então, eu vou abrir esse às 11, né? Quem se interessar, deixa mensagem também, pode divulgar quando estiver aqui na divulgação. E isso ajuda muito, né? Porque não é só você, né, que tem dificuldade em manter a prática, todos nós, até a gente poder entender, realizar do ponto de vista emocional o quanto que isso é importante, mais do que do ponto de vista racional. Aí a gente faz porque realmente a gente fica buscando o bem-estar. Mas até a gente conseguir acessar isso, toda a forma da gente se aproximar é importante, né? Então, esses 2 grupos que funcionaram a pandemia inteira, só para vocês saberem, a gente ficou super forte, unido, né? Ficou um grupo potente, um grupo que se apoia, um grupo compassivo, né? E o pessoal lá ponta firme todo dia, né? Além do que eu acho que meditar junto tem uma questão também de um ressoar no outro, essa energia. Eu acho não, né? Isso daí a gente sabe que acontece, né? E tem um custo, mas é um custo que eu acho que qualquer um pode pagar, né? E quem fizer em um horário também tem a opção no dia, às vezes não pode fazer às 11, pode fazer no horário das 8 ou das 15 também, né? Então isso é legal, porque ficam 3 opções no dia. E também você pode entrar, como aqui, eu espero um pouquinho as pessoas chegarem. O grupo que já se conhece durante toda a pandemia, a gente costuma trocar um pouquinho até começar. Mas se você quiser, você entra sem se identificar, com teu silêncio, porque tem gente que prefere, eu respeito, né? Então eu sempre espero uns 5, 7 minutinhos e começo 8h15 em ponto, 11h15 em ponto e 15h15 em ponto, tá bom? E também um curso que eu, se vocês puderem divulgar, me ajudar a divulgar, que é sobre como incorporar a meditação na sua vida, tá? Esse daí dura 10 encontros, onde eu apresento tudo isso que a gente descobre aí no campo científico e procuro também, através de várias práticas, motivar as pessoas a incorporar, né? A ter esse ouro em pó da meditação. Então, ótimo domingo, pessoal, e até semana que vem. Namastê.